Meus irmãos, boa noite, muita paz. Estamos aqui no programa, na proposta de trabalho do Centro Espírita Fraternidade, localizado em Brasília, DF, para refletirmos sobre a terceira parte do Livro dos Espíritos, que abrange as leis morais. Então, a todos vocês, recebam o meu abraço fraterno e a minha gratidão pela oportunidade de trabalho. O nosso tema é sobre a lei de destruição. Tema interessante e atualíssimo, já que as nossas redes sociais estão repletas de notícias da grande tragédia que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. A grande destruição. E a gente percebe ali que a destruição foi material, moral, levando aos seus habitantes dores, tristezas, desespero e ao luto. Luto pela perda de entes queridos e luto pela perda material, já que foi um grande número de pessoas que perderam tudo, o fruto do seu trabalho de uma vida, as lembranças felizes de momentos familiares, e percebemos que a dor nos envolve também, nós que estamos a grandes distâncias, e aí provoca em nós uma vontade imensa de auxiliar, de ajudar. E nós vemos esse resultado através das grandes doações que estão sendo feitas até hoje. Ou seja, o povo brasileiro, em geral, é um povo amoroso, é uma população de espíritos encarnados que já trazem em seus corações a lei de amor, a lei de solidariedade. E estamos todos nós ajudando, materialmente, principalmente, orando. As vibrações enviadas por todos nós que nos lembramos de auxiliar esses nossos irmãos, os envolvem, os fortalecem, principalmente aos que desencarnaram. Então é grande o número de notícias, de relatos que estamos tendo de irmãos que nos relatam, como eu já falei, experiências vivenciadas nos grupos mediúnicos, de auxílio fraterno a esses espíritos. Mas nós nos questionamos, por que a lei de destruição? Por que foi colocado no terceiro capítulo de O Livro dos Espíritos as leis morais, entre elas a lei de destruição? Por que isso? E aí nós vamos recorrer ao capítulo que fala da lei de destruição, na questão 728, onde Kardec pergunta aos tutelares da codificação: é lei da natureza a destruição? A resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. Por quê? O que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Vejam bem que interessante, repetindo, por quê? O que chamais de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Essa é a questão
728. E aí a gente pode, de certa forma, entender que a lei de destruição, baseado nesse comentário da questão 728, nos mostra que o destruir é o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais mais aperfeiçoadas, e é um modo que paralelamente os seres possam passar pelos diversos estados de consciência mais lúcidos até atingir na espécie humana o reinado da razão. Então, a lei de destruição é uma ação que promove regeneração, que promove o renascimento. Nós aqui. Como que nós podemos considerar que estamos evoluindo? Como podemos avaliar o nosso nível de evolução? Através do desencarne. Nós nascemos e renascemos. E com o advento da doutrina espírita, a gente percebe que essa lei da reencarnação, dos princípios básicos da doutrina espírita, promove o nosso engrandecimento, já que fomos todos nós criados simples e ignorantes, numa linha igual, criados em momentos diferentes e com o caminhar diferenciado pelas nossas escolhas, pelo livre arbítrio que cada um de nós apresenta ou quer. Então nós evoluímos a cada vida material. A lei de destruição também, ligada em nós, também faz com que a gente cresça, porque quando nos reconhecemos egoístas e orgulhosos e vamos lutar para destruir esses dois sentimentos malévolos, nós estamos evoluindo. Entendam que é um processo que acontece com as coisas materiais, com os fenômenos materiais, mas que acontece conosco também. Então, no momento em que nós tentamos destruir em nós a maledicência, a má vontade, o orgulho, nós estamos evoluindo. Nós estamos construindo em cima daquelas bases até então ruins, coisas boas que nos conduzem ao crescimento espiritual. Então, a lei de destruição promove o renascer de uma nova era, de um novo momento, e se conceituaria no dizer dos instrutores espirituais como uma lei de transformação, já que o que ocorre é a transformação e não a destruição, tanto no que se refere à matéria quanto no que se refere ao espírito. E aí a gente lembra daquela lei que a gente aprende nos bancos escolares. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. Mas aí fica a dúvida. Virgínia, nessa tragédia lá do Rio Grande do Sul, o que foi transformado? A nível material é, no meu entender, um alerta importantíssimo para que as pessoas possam cuidar de suas cidades, cuidar daquilo que já foi feito, daquilo que já foi construído. É sabido por todos nós que aqueles diques que protegem Porto Alegre, quem conhece, quem já foi lá, já viu, eles estavam completamente abandonados na sua manutenção. Então, para a gente evitar essa transformação radical, diria, transformação radical,
é nós cuidarmos do que nós já temos. E isso, relacionado aos bens, às situações materiais, nos conduz a entender que a omissão do homem, a falta de cuidado, a falta de atenção, que não é, na maioria das vezes, por ignorância, detona essas destruições extremamente radicais. Diríamos até que a falta de interesse daqueles responsáveis pelo complexo, pela cidade, pela indústria, pela fábrica, ousam ignorar ações que possam privilegiar não, que possam proteger aos trabalhadores. É o que nós vimos lá em Minas Gerais, nas represas, que até hoje os homens ainda estão buscando soluções. Então, esses que são responsáveis por esta destruição, eles estão mais interessados no poder material, esquecendo-se da lei de Deus. Então, torna-se difícil, nesse estágio, que possamos compreender essas ações omissas provocadas pelos governantes, digamos assim, em um estado de miséria espiritual. Porque vocês vejam, eles ainda estão naquele patamar de não compreenderem o amor, de ainda não vivenciarem ações que possam orientar, amparar, cuidar daqueles que dependem deles. E nós sabemos que esses espíritos que atingem um determinado patamar de poder, eles são intelectualmente favorecidos, mas ainda estão moralmente bem inferiorizados. E nós destacamos aqui a importância do trabalho da família. Então, todo mundo está alardeando aí que nós estamos recebendo espíritos evoluidíssimos. Espera lá. Espíritos evoluídos, sim. Mas muitos desses espíritos evoluídos, eles carecem do esclarecimento, do apoio da moralidade, que é oferecida onde? Nos lares. Então, contrapondo a lei de destruição, nós vamos encontrar a lei de amor, justiça e caridade em lares que, recebendo esses irmãozinhos, têm condição de promover dentro deles uma nova visão, uma transformação. E é o que vai acontecer. Esses espíritos encarnados hoje, com a possibilidade do poder, esses espíritos vão ter que se transformar, como a matéria vem se transformando. Mas voltando a essa situação, a gente começa a perceber que o codificador vem aplicar também ao Espírito Eterno, vem nos esclarecer que ele é indestrutível. Não é? Nós não temos fim. O nosso fim é a felicidade, o nosso fim é a nossa evolução. Gente, olha só que maravilha. Então, tudo que eu aprendo hoje, tudo que eu pratico, tudo que eu faço, fica arquivado no meu perispírito. É aquisição minha. Então, se eu estou estudando sobre a lei de transformação, sobre a possibilidade de me tornar melhor, eu estou adquirindo um grande crédito para o meu processo evolutivo. Mas não são todos que estão nesse patamar ainda, que não despertaram. Nós estamos iniciando a caminhada. Talvez em vidas passadas tenhamos provocado a destruição
que às vezes é necessária em vista da natural transformação biológica da terra material e a renovação até que melhora as espécies. Por exemplo, quando os dinossauros foram destruídos, foi um processo evolutivo, apesar de ser uma destruição, porque os dinossauros iriam acabar com a cadeia alimentar vigente na época, impedindo que ela evoluísse, que aquele princípio vital, aquele princípio inteligente se desenvolvesse seguindo a escala da evolução humana. E a gente começa a perceber que a transformação é necessária para todos nós, seres orgânicos e inorgânicos. E o objetivo é a renovação. Por exemplo, vocês já repararam os animais domésticos? O cachorrinho, por exemplo, os gatos. Como que a cada época eles se tornam mais afáveis ou mais agressivos? Depende de quem cuida. Indo aí ao encontro do que eu falei anteriormente, da nossa obrigação de espíritos já esclarecidos de promover essa transformação, evitando uma maior degradação. E quanto à destruição abusiva, vocês acham que essa tragédia toda que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aconteceu em Minas Gerais há 2, 3 anos atrás, que foi necessária ou foi abusiva? Digamos, na minha opinião, os dois. A necessidade nós ainda não despertamos para no aspecto material, mas já despertamos para o aspecto da moralidade e da ética. Aqueles que têm a responsabilidade, como eu já falei, estão tendo uma lição para renovar, para refazer, para levar em consideração os que trabalham, os que dependem materialmente daquelas regiões. É dolorido? É. Mas aquelas pessoas que sofreram essas perdas faladas no início, elas precisavam passar por aquilo? Precisavam. Era importante para elas. É duro nós falarmos isso para alguém no momento de dor. Não, você está sofrendo, você perdeu tudo porque você precisava. Não podemos falar assim. Mas, na realidade, segundo os ensinamentos da doutrina espírita, nós não vivenciamos situações sem que tenhamos a necessidade de vivenciá-las e sem que tenhamos condições de superá-las. É nesse ponto que eu acho muito interessante a gente refletir sobre a lei de destruição, sobre o que aconteceu na tragédia. Nós temos condições de superar com a ajuda de todos, mas a destruição abusiva não está prevista na lei natural, porque coloca em risco a vida no planeta. Toda destruição antecipada impede o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Essa é a questão 729 do Livro dos Espíritos. Então, o que seria a destruição abusiva? Um exemplo. O lixo no mar, vamos nos focar aí, é abusivo. Então, aquelas pessoas que tomam a sua aguinha, o seu refrigerante, comam o seu sanduíche e jogam o lixo na beira do mar, eu considero destruição abusiva. Porque nós já temos notícias de locais nos oceanos repletos de lixo, tudo boiando, e se encontra de tudo. Isso impede a reprodução dos animais marítimos, porque eles vão comendo as coisas, o lixo,
que fica acumulado nos seus aparelhos digestivos e eles morrem. Isso é destruição abusiva. Por exemplo, a Baía de Guanabara, a gente atravessando do Rio de Janeiro para Niterói, a gente vê até sofá boiando na água. Fora as substâncias que nós não conseguimos enxergar a olho nu. Os micróbios, as bactérias, os vírus que se encontram ali proliferando e impedindo o processo evolutivo da vida, da reprodução, da necessidade de viver. E isso é uma destruição abusiva. E qualquer destruição abusiva é um atentado à lei de Deus. E, nesse sentido, o homem tem papel preponderante diante dos demais seres vivos, ao exterminar, ao dizimar em larga escala os demais seres da criação, seja buscando alimentar a crescente população humana, seja aproveitando os depósitos animais e vegetais em inúmeras indústrias de transformação que lhe proporcionam múltiplas utilidades. Essa colocação é do Juvanir Borges, está no livro Tempo de Transição, da Federação Espírita Brasileira. Vejam bem, vou repetir, porque eu acho importante a gente refletir nisso. A destruição abusiva é, sob qualquer pretexto, um atentado à lei de Deus. Nesse sentido, o homem, ou seja, nós, temos papel preponderante diante dos demais seres vivos, ao exterminá-los em larga escala, sem a real necessidade. Então vejam vocês que no nível que o nosso planeta se encontra, nós já estamos tendo condições, recursos para fazer proveito do que o planeta nos oferece em termos de animais para alimentação, vegetais, sem que degrademos o meio ambiente. Mas para isso é necessário que nós, que os homens, construam dentro dele o reino de Deus. Transformem as suas necessidades materiais, privilegiando as necessidades daqueles que dependem dele. Ou seja, é um processo longo, demorado, porque requer modificação íntima, mas que está acontecendo, lentamente, mas está acontecendo. Sabemos, entretanto, continua Juvanir, que a destruição abusiva irá desaparecer paulatinamente da Terra, em razão do progresso moral e intelectual. Então, nós estamos utilizando do nosso livre arbítrio para escolher as nossas ações. Quando o homem perceber como é importante a gente perceber a necessidade do outro, ter empatia, quando todos aqui no planeta Terra puderem colaborar e auxiliar, tudo isso vai acabar. Mas, Virgínia, está tão difícil, é tanta desgraça. Mas a gente começa a perceber que para isso tem solução. Para isso existem recursos oferecidos por Jesus na nossa busca, na nossa transformação, para que nós aprendamos a fazer melhor. Então, lá no livro Leis Morais da Vida, do Divaldo, pelo espírito de Joana de Ângeles, veja o que nós encontramos. O único cuidado que convém examinarmos
diz respeito à situação interior de cada um perante a consciência ao próximo e a vida a Deus. Então, Joana deixa muito claro a importância de nós examinarmos a nossa consciência. Em face disso, ao invés do sistemático cultivo do medo, que a gente fica, ai meu Deus, o mundo vai acabar, vamos destruir tudo, a poluição vai fazer com que o oxigênio seja exterminado e nós vamos morrer. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Mas Joana fala assim, ao invés do sistemático cultivo do medo, uma disposição de trabalho árduo e urgente, confiança em Deus a fim de enfrentar bem e evitar qualquer coisa, fato ou ocorrência que nos deixe inseguros. Ou seja, ela nos conduz à confiança e à esperança, partindo da nossa transformação nos desígnios de Deus. Ainda fala o seguinte: entrega-te ao fervor do bem e expulsa da alma as artimanhas da inferioridade espiritual. Faze luz íntima e os receios infundados baterão em retirada. Ou seja, recomendação de Joana de Ângeles através da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, nos conduzindo à fé. Mas aquela fé que transforma, aquela fé que renova, aquela fé que gera movimento de engrandecimento íntimo. Então, meus irmãos, a lei de destruição, ela se apresenta em duas formas. Uma é abusiva, não passa de transformação, e a outra é aquela lei benéfica que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então são duas as formas de destruição. Uma é benéfica, a outra é abusiva. A benéfica não passa de transformação, que a finalidade é a renovação. E a segunda, que não é prevista na lei de Deus, ela é resultado da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Essa é uma resposta encontrada na questão 735 do Livro dos Espíritos. Então percebam que a destruição benéfica gera equilíbrio, gera evolução. A destruição abusiva é aquela que afronta, é aquela que onde predomina a irracionalidade. E só há uma maneira de nós combatermos essa destruição abusiva. É divulgando o conhecimento da doutrina espírita, que nada mais é do que o Consolador prometido por Jesus. Então, meus irmãos, a destruição há. O que fazer nesse atual momento em que o nosso país vive? O que pudermos fazer dentro da nossa área de ação, no trabalho, no lar, na sociedade, nas casas espíritas, vamos fazer. Vamos exemplificar, vamos vivenciar a nossa postura de acreditar, de ter a certeza de que o conhecimento trazido por Jesus e esclarecido pela doutrina espírita é a base
para nós termos um mundo onde a lei do amor, da justiça e da caridade prevaleça. Muita paz e que Jesus nos abençoe.